Pessoal, então, boa tarde para todo mundo. Estamos dando início aí à primeira, né, primeiro evento da nossa feira de carreiras aqui pelo Teams, após a participação de alguns alunos aí no chat, bate-papo com as empresas, né, esse horário inicial de 14 às 16. E aí nós vamos dar início, fazer uma apresentação para vocês de 2 minutos, prometo que são 2 minutos, só para aqueles que ainda não conhecem o trabalho da PUC Carreiras, poder acompanhar, né? Carreiras, alguns alunos perguntam, é a central de serviços de carreiras da PUC Minas. A professora Ivanilde, que está aí com a câmera aberta, é a diretora dessa nova área da PUC Minas, está completando 1 ano, agora em novembro, né, que englobou a área de estágios e veio trazer mais conteúdo para vocês. E eu sou a professora Raquel Furtado, sou coordenadora de desenvolvimento de carreiras. Então, o que a PUC Carreiras traz para vocês? Uma das coisas é uma plataforma dessa empresa aí, Simplicity, que é uma empresa que está no mundo inteiro. Então, as maiores universidades do mundo usam essa plataforma de vagas, de eventos, né? E nós estamos muito felizes de usar essa plataforma também desde novembro do ano passado. Essa plataforma, vocês encontram várias coisas, vagas, eventos, vocês podem montar o currículo, e tem um simulador de entrevistas online. Então, aqui, né, não sei se vocês conseguem ver do menu do lado esquerdo. E o caminho é muito simples. Entra pelo próprio SGA, clique em PUC Carreiras, Serviços de Carreiras, Vagas, você já vai estar logado. É um serviço para alunos de graduação da PUC Minas, e egressos da graduação a partir de 2017. Nós já temos mais de 40 mil alunos cadastrados na plataforma e mais da metade já utilizaram o nosso serviço. A gente está muito feliz com isso, é um número muito alto. Tá? A gente tem oferecido muitos webinários, então, no mínimo, um webinário por mês na própria plataforma e, às vezes, aqui pelo Teams também, e muito conteúdo em blog. Então, fiquem atentos ao nosso site, tem a versão aplicativo também para baixar no celular, carreiras.pucminas.br. Temos também o nosso Instagram, atualmente nossa principal mídia aí de divulgação. Pedimos para vocês seguirem, compartilharem com os amigos, né? Hoje já estamos com mais de 8 mil aí, querendo chegar ao 10 mil, nossa próxima meta. Temos também o LinkedIn, tem pouco tempo que a gente estreou, então dá uma força aí para a gente no nosso LinkedIn, segue que vamos começar a compartilhar muita reportagem, muito conteúdo bacana lá também. Estamos no Facebook, principalmente compartilhando posts do LinkedIn. Tá? Então, é só isso que a gente queria dar esse primeiro recado, e agora tenho o prazer de passar a palavra para Marcela Ruas, né, que tem assim, uma trajetória de carreira muito bacana. Tive o prazer de ser professora da Marcela aqui na PUC Minas há mais de 10 anos. Né? Não conta. Não, tem que contar, sim, a gente tem que contar, porque isso é gostoso, né? Mas a Marcela integrou a primeira turma que eu dei aula na PUC Minas há 19 anos, né? Estava lá pelo meio do curso, não é isso, Marcela? E teve, eu não me esqueço, né, de que no primeiro dia de aula eu fiz aquela pergunta que o professor tem mania de fazer, né? Eu falei, o que vocês querem? O que vocês pensam de plano? E a Marcela tinha um monte de planos, né? Um deles era ir para a China, e ela acabou indo, né? O outro era abrir uma lan house, esse plano ela desistiu, porque rapidamente as lan houses ficaram obsoletas, e eu fui acompanhando aí a carreira dessa grande profissional, sonhos se multiplicando, é uma trajetória muito diversificada, que eu acho que espelha para todos nós o que é a carreira realmente do século XXI, que não é mais essa carreira em linha reta, uma escadinha vertical, mas é uma carreira diversa, em espiral, cheia de voltas que fazem a gente crescer cada vez mais. Então, eu vou pedir à própria Marcela para se apresentar, falar brevemente aí da trajetória dela, né? E depois dar todas as dicas que ela puder aí para vocês sobre como construir uma carreira internacional. Porque hoje a Marcela é gerente de atração de talentos da Renault em Paris, mais chique impossível. Bem-vinda, Marcela, muito obrigada por Muito ter aceito o obrigada. nosso convite.
Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, essa conversa, tudo isso para mim é sempre muito rico e, bom, além disso, é um prazer reencontrar você, Raquel, minha professora e amiga eterna, e vários alunos hoje da PUC. Para mim é um grande prazer falar sobre carreira, sobre vida internacional, inclusive porque eu trabalho muito com isso. Bom, me apresentar então brevemente, como a Raquel falou, eu trabalho hoje no Grupo Renault, eu trabalho na área de gestão de talentos, então eu trabalho principalmente com projetos que a gente chama de projetos transversais de transformação corporativa. Então, isso inclui a parte de atração de talentos, inclui também a parte de carreira de talentos internos da Renault. Então, basicamente, eu trabalho com todo o topo da liderança, hoje da Renault, com os postos que a gente chama de L1, que são os postos de alta liderança no grupo corporativo e no mundo. Então, postos, por exemplo, de CFO na Rússia, ou um diretor, um VP de marketing do Brasil, né, que são países chave da Renault, são posições que eu trabalho, e trabalho, então, com esse público interno que vai ocupar, eventualmente, essas posições internamente. Então, com o desenvolvimento, a gente agora está revendo o processo de avaliação de performance, enfim, tem muitos projetos muito interessantes de transformação corporativa, de plano de sucessão e de desenvolvimento de pessoas. Bom, ótimo. Me diga, eu nunca fiz isso, primeira vez, então você me diga, se deixar eu vou falando eternamente, eu acho que seria talvez legal saber um pouquinho da área do pessoal, dá para a gente perguntar? Dá sim, dá para a gente perguntar. Pessoal, rapidinho aí no chat, curso que vocês estão, que área que vocês estão. Acho que a Isabela, a estagiária, nossa estagiária da PUC Carreiras, liberou o chat para você também, Marcela. De que área vocês são, pessoal, que está assistindo, para a gente poder contar isso para a Marcela? E acho que todo mundo penetra, acho que não tem aluno da PUC, porque ninguém é de nenhuma. Não é ninguém de área nenhuma, não tem ninguém estudando, tá todo mundo aqui querendo saber o que está rolando nessa conversa. Brincadeira, mas vamos lá. Bom, eu posso começar de qualquer forma a fazer uma introdução. Ó, tem uma mãozinha levantada aí, Helena. Helena, pode escrever no chat, acho que fica mais fácil. Eu não tenho acesso ao chat. Ah, tá bem. Mas eu sou da área da arquitetura, na Praça da Liberdade. Ótimo, obrigada. Eu também não estou conseguindo ver nada no chat, eu não sei se está liberado para todo mundo. E tinha o Pedro eu vou acompanhando que para levantou você, a então. mão. Tinha um Pedro que levantou a mão. Não, foi porque normalmente eu fui clicar para abrir o chat aqui e não consegui acessar também. Então consegue então o chat de que área? Está aberto para vocês, Pedro? Nós vamos tentar resolver isso enquanto isso, então, tá, gente? Então tem o Pedro e tem um outro que quer falar também. E tem a Kimberly também, que levantou a mão aí. Bom, pessoal, eu vou fazendo uma introdução, então, aí à medida que o pessoal for conseguindo acessar o chat, a gente vai fazendo essa pequena enquete. Porque, bom, basicamente, eu sou formada em Relações Públicas, né, pela PUC, formei na PUC São Gabriel, e eu trabalhei, então, toda a minha carreira na área de transformação corporativa, sou formada em Relações Públicas, e é interessante até porque eu tenho trabalhado muito com gestão de mudanças organizacionais, e como eu uso a comunicação em todos os processos de transformação. Então, eu trabalho com recursos humanos, mas a comunicação está sempre presente em todas as minhas áreas de trabalho, os meus projetos. Então, eu queria saber depois a área de vocês, porque, assim, bom, vou contar um pouquinho para vocês da minha história, né? Como é que eu cheguei até aqui e o que eu tenho de carreira internacional, e depois acho que eu posso dar algumas dicas específicas, né? Bom, então hoje eu estou em Paris, no Grupo Renault. Eu estou, na verdade, pela segunda vez no Grupo Renault, porque eu trabalhei na Renault no Brasil de 2010 a 2013, e aí o meu marido é francês, então quando eu me casei, eu vim para a França, na verdade, com a Renault.
E antes disso já tinha tido umas outras experiências internacionais que eu vou contar um pouquinho para vocês também, mas então fiquei no Grupo Renault até final de 2014, e aí, na verdade, o meu marido recebeu uma proposta para ir trabalhar na Alemanha, então a gente foi para a Alemanha, eu saí da Renault, ficamos 5 anos na Alemanha, e aí eu voltei para a França no ano passado, quando a Renault me convidou para voltar para o grupo. Então, eu fui para a Alemanha seguindo o meu marido, né, que tinha tido essa proposta de trabalho lá, e aí, então, eu tive que sair da Renault, que não tinha escritório lá, fui trabalhar na Alemanha, então, trabalhei no Grupo Allianz de seguros, e depois numa empresa que chama Frog Design, que é uma empresa de design bom. Para o mundo do design ela é grande, são 400 pessoas, mas para o mundo corporativo ela é relativamente pequena, apesar de hoje ela pertencer à Capgemini. Ela foi adquirida recentemente. E, na verdade, o que a gente vê quando a gente fala de carreira internacional, bom, claro que tem diferenças de áreas e áreas, né? Eu acho que eu tenho uma sorte de trabalhar com recursos humanos, e de ter um percurso como o que eu tenho, que é relacionado a áreas administrativas, porque me dá um leque de possibilidades muito grande. E eu estava até falando com a Ivanilde logo no início, tem áreas que são naturalmente mais difíceis, mais complicadas. Então, uma delas, por exemplo, é a área da saúde, né? Se você é médico ou dentista no Brasil, para você fazer uma transferência de diploma, um reconhecimento de diploma fora do Brasil, é muito mais complicado. Então, isso vale também, né, na Europa. Claro, você vai ter alguns convênios, mas, em geral, é mais difícil você fazer essa transferência. E aí, o que eu vejo muito, né? Bom, primeiro, você tem áreas de tecnologia e engenharia. Gente, áreas de tecnologia e engenharia, para quem quer fazer carreira internacional, é assim, uma mão na roda. Qualquer lugar que você vai tem uma facilidade muito grande hoje para você conseguir oportunidades, porque são áreas que têm uma carência de competências muito grande. Então, se você trabalha, por exemplo, hoje com projetos digitais, metodologias ágeis de gestão de projetos, se você é programador, trabalha com Java, se você trabalha com novas tecnologias de engenharia, meu Deus, é um mundo, assim. Isso significa que não tem oportunidades para outras áreas? Não, de forma alguma. Só acho que muda o nível de criatividade que você tem que ter para encontrar o seu meio, né? Então, inclusive, eu tive contato na Alemanha com muita gente da área da saúde, que foi para lá e que justamente falava, poxa, eu estou aqui, sou da área da saúde, eu trabalhava com biotecnologia no Brasil e aqui é mais complicado, não consigo me achar. E eu tenho exemplos incríveis, assim, de pessoas que conseguiram achar o seu caminho fora, né, e conseguiram encontrar uma possibilidade para continuar sua carreira, mas sim, requer criatividade, né? Então, tem algumas, acho que por isso que eu quero saber a área de vocês, porque tem algumas áreas que facilitam um pouco mais do que outras. Bom, a única área que a gente ficou sabendo aí, por enquanto, foi a arquitetura. A arquitetura, por exemplo, é uma área que, se você vai assinar projeto, se você vai assinar projeto de responsabilidade de engenharia civil, aí você precisa de uma certificação normalmente local, né? Também depende do país para qual você vai. A Alemanha, por exemplo, é bem chatinha com esse tipo de certificado, a França um pouco menos, mas ainda um pouco. O mercado americano eu conheço pouco para arquitetura, mas normalmente tudo está relacionado a você ter responsabilidade por obras civis, vai te requerer uma formalização maior. Mas, por outro lado, para quem quer trabalhar, por exemplo, com design de interiores, um supermercado enorme. Gente, é impressionante. Tem hora que eu olho e falo assim, gente, mas parece que as pessoas não descobriram determinadas profissões ou determinadas áreas. Assim, tem uma demanda, assim, uns mercados muito interessantes. Eu acho que para brasileiro, a gente tem algumas vantagens em termos de criatividade, jogo de cintura, do que a gente consegue lançar como perfil profissional, que gera de cara uma grande vantagem competitiva. Então, eu conheci, por exemplo, uma designer de interiores na Alemanha, que ela fazia principalmente casas de expatriados. Então, você imagina, a pessoa chega, se muda para o país,
tem nada, ou está trazendo só os móveis dela, mas nem sempre traz tudo, ou às vezes vai para uma casa maior, enfim, quer algum tipo de ajuda. E essa designer de interiores, ela fazia projetos de ponta a ponta, ou seja, ela desenhava a decoração, só que ela entregava a casa pronta. Então, gente, eu fiz um projeto com ela, eu entreguei a chave da minha casa na mão dela, eu saí para trabalhar de manhã e quando eu voltei, tinha um quarto pronto. Gente, é a coisa mais maravilhosa que existe no planeta Terra. Essa mulher não ficava sem projeto, ela estava sempre, sempre, sempre com a agenda lotada. E, por incrível que pareça, ela era uma americana. Ou seja, uma americana na Alemanha, e ela não achava gente para dividir o mercado com ela. Ela queria parceiros para quem ela pudesse passar projetos, que pudessem pegar projetos para ela, e ela não achava. Simplesmente não tem. Então, assim, isso que eu falo, tem algumas áreas, não se você for para arquitetura, assinar projeto de engenharia civil, vai ser complicado, mas se você for para outras áreas, já tem uma super demanda. E aí, o que eu acho, né? Assim, como é que você constrói essa carreira internacional? Como é que você se coloca internacionalmente? Bom, a primeira coisa, acho que talvez seja meio óbvia, mas muito importante dizer, porque eu vejo isso o tempo todo, é língua, né? Quem quer ter carreira internacional, primeira coisa, tem que falar inglês. E não é inglês, assim, de colégio, sabe, gente? Assim, eu vejo muita gente que às vezes me fala, eu queria ir para fora e tal, falar, me manda o currículo, e às vezes a pessoa fala assim, eu não falo muito bem inglês, mas eu me viro. Gente, eu me viro no mercado profissional, não funciona. Você tem que falar a língua, né? Tem que sabe, ser o profissional que você é na sua língua nativa, você tem que ser esse mesmo profissional em inglês. Então, não é uma coisa simples, né? É um investimento de longo prazo. Quem quer ir para fora tem que começar desde cedo. Eu comecei desde cedo a aprender línguas. Com 9 anos, eu tinha terminado o curso de inglês. Por paixão, né? Eu adorava aula de inglês, e aí depois fui olhar outras línguas, me meti no chinês, aqui eu falou logo no início, né, da questão da China, eu me inventei de falar chinês e fui fazer aula de chinês. Então, assim, ir para fora requer você falar outras línguas. Primeiro, inglês, isso é básico, é a primeira coisa, tem que falar, e se falar mais uma outra língua, de preferência a língua nativa do país, tanto melhor. Né? Então, as minhas experiências são um pouco diversas no sentido de países, né? Então, eu fui para a China, eu morei, estou aqui na França agora, morei na Alemanha eu trabalhei com Inglaterra, Holanda, Itália e com a própria Alemanha. E aí a gente vê que essa questão da língua é sempre muito importante. Então, a gente consegue, por exemplo, na Alemanha eu trabalhei com inglês 100%, mas um inglês fluente, né, que me permitia, de fato, então, trabalhar. Não era fácil, seria muito mais fácil se eu falasse o alemão, sem dúvida. Eu comecei a aprender o alemão, mas demoraria muito mais tempo a chegar no nível que, de fato, eu precisaria, assim, para trabalhar 100% em alemão. Mas é o ideal, né, você falar o inglês e mais a língua local. Na França, por exemplo, essa possibilidade de trabalhar em inglês é muito mais restrita. Existe, mas é bem mais restrito. Então, na França, o ideal é você falar o inglês fluente. Eu preciso falar o inglês fluente e, além disso, preciso falar o francês fluente. Eu trabalho, basicamente, em francês. Diga. Te interromper um minutinho para te fazer uma pergunta, porque a gente já conversou sobre isso, né? Que você comentou que na sua primeira posição aí na França, quando você chegou, você foi imaginando que você poderia usar o inglês 100% no ambiente de trabalho, você já tinha até um bom nível de francês, mas não tinha o mesmo nível de francês que você tinha de inglês, não foi isso? E você chegou achando que, né, tudo correria bem em inglês, e não foi bem assim. E eu lembrei que agora aqui no Brasil, pelo menos, acho que no mundo todo, mas tem uma série aí na Netflix, tem muita gente assistindo, que é Emily in Paris, né? Sim. Uhum. E eu vi que você já assistiu também. Já. E é justamente a situação de uma americana que cai numa agência de marketing, né, de produtos digitais, de propaganda, de marcas famosas na França, e chega achando
que vai se dar bem em inglês e não dá. Então, eu queria que você comentasse assim, essas duas situações. Tanto você conseguiu trabalhar na Alemanha sem, né, praticamente só com seu inglês e usando um pouquinho de alemão ali para comprar pão, mas na França parece que já foi mais difícil, mesmo tendo sido combinado que podia, não foi isso? Foi. Eu, na verdade, bom, eu trabalhava na Renault no Brasil e então eu vim expatriada pela Renault, então foi uma transferência interna, né, uma expatriação. E sim, me contaram essa historinha de que eu ia trabalhar em inglês, e foi a maior mentira do planeta. Assim, eu falava inglês, e o inglês, então, para mim, trabalhar em inglês era tranquilo, e o francês eu já estava com um nível avançado, mas eu não tinha fluência, assim, eu não tinha hábito de trabalhar em francês, e não me imaginava trabalhando em francês ainda, né, logo na chegada. E eu fui muito mal recebida, na verdade. Foi muito difícil. Eu tive situações, assim, que poderiam realmente ter impactado negativamente os meus resultados no projeto se eu não tivesse me virado nos 30 para falar o francês que eu precisava falar. Então, na França, mesmo que você encontre algumas pessoas que falem inglês, especialmente no mundo corporativo e em altos níveis, não existe uma receptividade tão grande. Assim, a França é muito protetora, assim, ela é muito bairrista, de uma certa forma. Os franceses têm uma proteção da cultura local, da forma local, e que vai muito além da língua, que eu fui descobrir depois, né? E aí, sim, quando eu cheguei, eu fui fazer eu me lembro exatamente de uma reunião que eu fui fazer, e eu cheguei falando meu belo inglês, e a pessoa já lascando no francês falou: olha, se você está achando que eu vou facilitar a sua vida, você está muito enganado, você acabou de chegar, acha o seu lugar. Aquilo para mim foi super forte, assim, eu chorei, né, nossa, mal recebido e tudo mais, e até entender que, de fato, é impossível trabalhar hoje no Grupo Renault, ainda mais a Renault, que é uma empresa super franco-francesa, assim, é impossível trabalhar em inglês, eu preciso trabalhar em francês e eu faço coisas em inglês, faço algumas apresentações em inglês, quando eu faço para os países, né? Quando eu estou em contato com o internacional, eu falo inglês, mas a grande parte do meu trabalho é em francês. Então, isso que você falou da Emily in Paris, eu assisti e eu me diverti muito, porque eu me vi ali naquelas situações dela, assim. É muito... claro que é um exagero, né? Tem estereótipos e tal, mas aquilo ali a gente vê realmente no dia a dia. A Emily que chega lá sem conseguir falar o francês, ela não fala nada, né? Eu tive que me virar. Então, eu fazia reuniões em francês até as 4 da tarde, chegava às 4, eu estava morta, assim, eu estava pedindo arrego e ir embora para casa. Falei, gente, eu não aguento mais, mas eu ia. E aí eu me forcei a fazer reuniões em francês, mesmo sabendo que determinadas pessoas falavam inglês, eu fui, enfiei a cara e aí, bom, uma hora sai, né? Eu já tinha um nível de francês, já tinha estudado, não tinha essa fluência, mas vai um pouco no fórceps, mas vai. O que tem de diferença com a Alemanha, a primeira coisa é que na Alemanha o desemprego é muito baixo. Então, o que inclusive, eu acho que é mais um ponto também para compartilhar com o pessoal, muita gente fala assim, o ideal para mim seria achar uma posição em Portugal. Ideal para você e todo o resto do Brasil, que quer uma carreira internacional, né? E mais todos os portugueses que também estão batalhando pelo mercado de trabalho. Então, o que acontece? A Alemanha tem um desemprego muito baixo, falta gente, então eles são obrigados a trabalhar em inglês. Se a Alemanha tivesse força de trabalho alemã e preenchesse todas as vagas, eles jamais se submeteriam a falar inglês no ambiente de trabalho, mas eles precisam, eles não têm de fato, mão de obra capacitada o suficiente para se dar o luxo de não aceitar isso. Então, em cidades grandes, claro, então você vai para Berlim, Hamburgo, Frankfurt, Munique, você acha empresas que trabalham 100% em inglês por isso, porque são obrigadas pela necessidade, né, da mão de obra. E não é o caso da França. A França, na verdade, tem uma imigração muito grande de francofones africanos, né? E então tem norte da África tem muita
tem Guadalupe, tem Reunião, tem uma série de... Tem uma imigração que é francofone muito grande. Então, finalmente, a França não tem muito essa necessidade de absorver uma mão de obra que não fala a língua local. Quer dizer, a partir do que você está comentando, né, Marcela, dessas distintas realidades, fica muito claro a importância da pessoa que quer uma carreira internacional fazer uma pesquisa bem detalhada, né? Sem dúvida. Porque cada realidade é uma. E uma coisa que você comentou comigo também, já assim, em conversas mais informais, é que às vezes a pessoa ela está até preparada, ela tem a língua, né, ela fez uma boa graduação, né, ela está qualificada, mas eu lembro de você já ter dito uma frase que ficou na minha cabeça. A oferta não vai cair no seu colo, né? Você pode ter um excelente currículo, uma coisa que você também já comentou aí, que você já falou comigo em outras ocasiões. O brasileiro não fica devendo, né? Não. Então, nós estamos aqui aluno de PUC Minas, não é porque é PUC Minas não, né, gente? Mas é a universidade de primeira linha, né? A gente ganha prêmio, sei lá, eu nem consigo decorar o tanto de prêmio que a gente ganha de evento. Você pode estar super bem preparado, pode fazer o seu LinkedIn lindo, maravilhoso, a oferta não vai cair no seu colo. Né? Se ela não vai cair no seu colo, que dicas você dá aí para essa turminha que, né, pelo visto, tem muita gente aí sonhando com a carreira internacional? Bom, a primeira coisa é isso, conhecer o mercado, né? Ter um foco, e assim, eu escuto muita gente falar assim, eu queria ir para fora. Nossa, ir para fora, gente, é literalmente o mundo. Não dá para, eu quero ir para fora. Você quer ir para onde? Você quer fazer o quê? O que você está buscando? E aí, isso vai te ajudar a conhecer o mercado e buscar mais informações específicas, né? Então, eu sempre falo assim, cria um sonho, né? Uma tela mental que é o seu desejo. Você fala assim, o que é o número 1, assim, se eu tivesse que sonhar, eu vou sonhar com o quê? É que país? É fazendo o quê? Trabalhando em que área? Porque isso te ajuda a buscar informações bem específicas e conhecer a fundo aquele mercado e saber qual que é a viabilidade de você ir ou não, o que você tem a oferecer naquele mercado. E é o que você falou, a gente, na verdade, tem muita coisa a oferecer. Brasileiros, alunos da PUC, a gente tem uma educação de qualidade altíssima. Mesmo em escolas muito renomadas aqui na França, eu vejo que assim, eles não têm metade da transversalidade que a gente tem, da flexibilidade que a gente tem. A gente tem, não só culturalmente, mas de formação no Brasil, uma formação que é muito sistêmica. Então, isso vale muito assim, no mercado de trabalho internacional. Mas é isso, você precisa saber onde é que está. Então, assim, se você vai para um país, vamos supor que você fala assim, o meu sonho, por exemplo, é ir para a Alemanha. Tá, vamos para a Alemanha, quais são as regiões da Alemanha, que tipo de empresa tem na Alemanha, qual que é o tipo de empresa que você quer, que empresas estão lá presentes na cidade que você está pensando em ir. Faz uma lista mesmo, assim, e eu acho que hoje em dia você tem uma flexibilidade também entre mercado corporativo e startup, então não esqueçam o startup, que é um super mercado, assim, tem muitas oportunidades e tem uma atratividade muito menor para talentos. Então, assim, eu vou fazer um chute aqui, né? Vamos supor que a pessoa resolve que ela, sei lá, é um designer que quer trabalhar na Alemanha. Então, vamos ver, que cidades na Alemanha, por exemplo, tem um grande mercado? À medida que você for pesquisando, você vai ver, por exemplo, que Berlim e Hamburgo são grandes centros, mas você só vai saber isso se você pesquisar o seu mercado, mas são grandes centros de startup e de design. Então, Hamburgo, vamos lá, que empresas estão presentes em Hamburgo? São empresas de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, onde que elas publicam as vagas? LinkedIn ajuda, sem dúvida, LinkedIn ajuda bastante internacionalmente, mas você vai ter também coisas locais. Então, se você for para a Alemanha, por exemplo, tem o Xing, que é um portal de vagas alemãs. E aí você vai ter, por exemplo, listas de distribuição de startups especificamente, onde você pode olhar. Tem um site que eu gosto muito, que chama Meetup, que ele promove encontros por tema. Então, você coloca assim, Meetup por tema, vamos supor, sei lá, finanças em Paris. Você vai achar um monte de grupo de discussão sobre temas relacionados à sua busca naquela região.
E hoje em dia, bom, claro que acho que a pandemia não ajuda muito no sentido de achar oportunidades, não é o melhor momento para procurar emprego, mas o outro lado é que favorece muitos contatos virtuais. Então, o Meetup, que normalmente organiza encontros presenciais, hoje em dia está realizando encontros virtuais. Então, basicamente, você da sua casa, da sua cadeira, pode fazer networking em Paris ou em qualquer lugar do mundo, através do Meetup, por exemplo, na sua área. Eu não sei se a gente conseguiu aí o chat, não sei se a gente sabe mais as áreas. Isso que eu vou dar uma dica, sabe, Marcela? A gente não conseguiu o chat, gente, a gente não sabe por quê, né? Os alunos todos estão tendo aula pelo Teams, e a gente sabe que o Teams é muito bom, mas o Teams também é um pouco temperamental, às vezes. Então, hoje também, né, quem chegou um pouco depois, eu estou fazendo pelo celular, porque por algum motivo eu estou sem... estava sem câmera, agora estou sem microfone, mas a gente vai se acertando. Então, nós vamos fazer o seguinte, gente, vocês podem ir levantando a mão, tá? Vão levantando a mão, eu vou anotando aqui, professora Ivanilde e Isabela vão me ajudando a fazer uma listinha de inscritos, e aí a gente vai chamando um por um. Então, basta vocês levantarem a câmera, a mão, na hora que a gente chamar, aí a pessoa já abre o microfone, né, cada uma da sua vez, e já fala. Enquanto vocês vão aí, quem quiser, imagino que tenham já algumas perguntas para a Marcela, eu queria até comentar, Marcela, outro dia eu fiz uma entrevista com uma profissional, ela também tem uma carreira bastante variada, já foi empresária, chegou a abrir escolas de inglês aqui no Brasil com 23 anos, depois foi para a área de engenharia, trabalhou com o mercado financeiro, e hoje ela se considera uma nômade digital, né? Uhum. Então, já morou na Tailândia, atualmente ela está radicada na Espanha, radicada sim, tem um ano que ela está na Espanha, mas provavelmente ela vai sair da Espanha em breve, e ela também deu essa dica do Meetup que você deu, né? E ela falou uma coisa que eu acho muito interessante, não sei se você já teve experiência, ela falou que todo país que ela vai, ela oferece alguma coisa de graça para as pessoas daquele país. Então, no caso dela, como ela tem habilidade de inglês, ela chega numa cidade e ela cria lá um meetup e ela fala aula de inglês de graça. Não é o tempo todo, mas é tipo, ela vai 1 hora por semana, 2 horas por semana. E ela comentou como isso ajudou que ela fizesse uma rede local, né? Eu queria que você juntasse esse comentário aí dessa outra profissional com algo que você também já me falou, que é a importância do networking, né? Sim, então, você acabou de citar aí. Como fazer esse networking para que você consiga aí, se dar bem nessa carreira internacional? Isso é infinitamente importante, assim, acho que a gente nem se dá conta. Quando a gente está no nosso país, a gente tem uma série de redes que já são quase que automáticas na nossa vida, que a gente não teve trabalho de construir, porque são as pessoas da nossa escola, da nossa família, as pessoas do meu bairro, as pessoas que estudaram inglês comigo, enfim, tem uma série de redes de contato, a faculdade, obviamente, né? Tem uma série de redes de contato que estão ali meio que prontas para você. E aí você vai para fora e você não tem nada, nenhuma dessas redes, você não sabe nada do país. E isso faz muita diferença. Então, esse caminho que essa sua amiga falou, assim, é um caminho genial. Você chega e oferece alguma coisa, você automaticamente ganha essa rede. Eu fiz alguma coisa parecida. Quando eu fui para a Alemanha, eu fui através dos brasileiros e eu montei um grupo de networking de brasileiros na Alemanha. E é um grupo que eu deixei na Alemanha, né? Então, hoje ele está sendo gerenciado por pessoas que ficaram lá no grupo, mas é um grupo que tem mais de 3.000 pessoas, e a gente chegou a fazer encontros... Você criou como? Foi rede social? Foi no Facebook. Eu criei ele no Face e chamei 2 pessoas que eu tinha conhecido já na Alemanha e falei, gente, será que vocês não topam fazer esse grupo comigo? E aí a gente vai chamando pessoas e tal para participar e vamos crescendo. Só que, assim, o meu sonho, quando eu criei esse grupo, era ter umas 100 pessoas. Eu nunca imaginava que ele ia chegar a isso, 3.000 pessoas. E o grupo hoje está com mais de 3.000 pessoas, e a gente fez encontros presenciais, que nos encontros a gente chegou a ter mais de 100 pessoas. Então, a gente fazia um encontro por mês de networking, e, na verdade, o que eu entregava para esse grupo, e, aliás, agora eu tenho networking em França, o que eu entrego para esse grupo é isso que eu estou entregando aqui.
que é a dica de carreira, né? Então, na verdade, quando tem a Sara tá de mão levantada ali. Estou botando aqui. Você pode concluir, aí eu chamo a Sara. Tá bom. Quando as pessoas chegam assim para mim, sei lá, vamos supor, Marcela, eu sou designer, como é que eu faço? Eu não tenho umas dicas para mim na Alemanha. Então, assim, o que acontece? Eu pesquisava para responder às pessoas. Então, as pessoas chegavam para mim e aí eu fazia justamente isso que eu estou falando que eu acho que a pessoa deve fazer, que é pesquisar quais cidades, que empresa e tal. Eu fazia uma pesquisa rápida para ajudar as pessoas. E eu fui fazendo isso, sim. Então, chegava a pessoa e falava assim, você é o quê? Engenheiro. Peraí que eu vou te ajudar. E aí eu fazia essa mesma coisa. Então, na verdade, isso me deu um conhecimento de mercado enorme, porque eu ia fazendo isso para cada tipo de profissão diferente, e eu continuo fazendo isso na França. Então, tem uma curiosidade nativa minha, óbvio, eu gosto de saber, eu gosto de pesquisar, de conhecer as coisas e de ter essas respostas. Ao mesmo tempo, eu entregava isso para essas pessoas, e era muito engraçado, porque, assim, depois de 6 meses de grupo, as pessoas chegavam para mim e falavam, nossa, Marcela, você tem quantos anos de Alemanha? Você já fala alemão fluente? Eu falava assim, não, gente, vocês estão entendendo, eu acabei de chegar. Mas existia essa percepção de que eu estava lá há muito tempo, porque eu tinha ido buscar essa informação. Só que a gente não tem esse hábito, né? Quando a gente está no Brasil, como a gente tem todas essas redes, contatos, e você já sabe o nome de empresa, você já tem um conhecimento de mercado de uma certa forma, as pessoas não têm esse hábito. Então, tinha gente que estava na Alemanha tinha 10 anos, mas que não tinha metade da informação que eu tinha pesquisado, porque não tinha se lançado. Então, é um caminho similar a esse que a sua amiga fez e me ajudou demais. E assim, você tinha os mesmos instrumentos que todo mundo, né? Basicamente, Google, né? Internet, né? Mas eu acho interessante essa questão da disposição. Vamos ouvir a pergunta da Sara. Então, Sara, pode abrir seu microfone e fazer a pergunta? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sara, sou estudante de Relações Públicas também. E eu gostaria de saber quais são os países que eles valorizam mais a nossa profissão. Olha, relações públicas é uma área ampla, né? Depende muito do que exatamente que área exatamente você está querendo trabalhar. Se você está falando, por exemplo, de comunicação corporativa, de transformação corporativa, é mais a área que eu trabalho, nossa, tem mercado em qualquer lugar. É impressionante, gente. No meio da pandemia, eu tenho headhunter me chamando no LinkedIn. Eu acho isso sensacional. Assim, eu acho... quando eu fui fazer comunicação, minha mãe falou comigo que eu ia morrer de fome, porque eu cresci falando que ia ser médica. Então, eu acho isso sensacional de ter headhunter me contactando em plena pandemia. Então, comunicação corporativa tem muito espaço. Só que a gente tem que sempre ter em mente uma coisa. Relações públicas, por exemplo, é uma área que trabalha com muito conteúdo. Você vai trabalhar com conteúdo, por exemplo, com assessoria de imprensa num país que você não domina a língua, você vai ter problema. Além disso, você vai ter que fazer uma pesquisa ainda maior. Por exemplo, eu na minha área eu tenho que entender de legislação trabalhista para trabalhar com RH. Então, vai muito além da língua, você tem que entender determinadas coisas locais. Então, para relações públicas, se você vai trabalhar com imprensa, com conteúdo, língua é essencial, você tem que dominar muito mais do que uma pessoa nativa domina. Mas se você for para uma área de comunicação corporativa, por exemplo, de desenvolvimento organizacional, transformacional, tem muito espaço. Na Europa tem muito espaço, nos Estados Unidos também tem muito espaço. Eu só tomaria cuidado com essa questão da língua se você for trabalhar com conteúdo. Ótimo. Agora vamos ver Ingrid. Ingrid, pode abrir seu microfone? Boa tarde, gente. Boa tarde, meu nome é Ingrid. Eu sou da pós-graduação. Eu estou fazendo pós em Direito Digital, Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual. Eu tenho interesse em seguir a parte internacionalista, porque eu sempre fui muito ligada nessa parte da questão internacional. E eu queria fazer uma pergunta para a gente que é do direito, que a gente sabe que o direito é totalmente diferente em cada país. O que você recomenda para, por exemplo, eu quero ir para a Alemanha. O primeiro passo que eu deveria procurar fazer ou me informar para eu poder ir para o país, por exemplo, ou poder tentar exercer algum tipo de profissão?
Além da língua, que assim, a língua eu já sei. Assim, Sim. seria uma outra coisa. Então, a área de direito também é uma área um pouco ingrata nesse sentido, por causa da questão específica de legislação, né? Isso não impede, de forma alguma, de que você ache trabalho, ainda mais nessa área sua, é uma área super inovadora, que tem super espaço. Na Alemanha, por exemplo, eu conheço alguns advogados, aí você tem algumas opções. Uma opção, por exemplo, para trabalhar com direito na Alemanha ou na Europa de uma forma geral, é você reconhecer na Ordem de Advogados de Portugal. Você precisa fazer uma prova, você precisa passar por um determinado processo, mas é possível, e aí você se torna advogado na Europa, o que não significa que você possa advogar, de fato, na Alemanha, mas você pode trabalhar como representante jurídico. Isso te dá uma série de possibilidades de carreira que você pode fazer. Então, por exemplo, eu conheço advogados que trabalham ou com a área de compliance, que é muito rica, ou na área corporativa. Então, para a área corporativa, você não tem nenhum bloqueio para trabalhar, você não pode só advogar e assinar processo, né? Bacana. Entendi. Muito obrigada, viu? Por nada. Bom, estamos com alunos da pós aí também. Bem-vindos. Gabriela, pode abrir seu microfone. Olá, Marcelo, tudo bem? Eu... Oi, Raquel. Meu nome é Gabriela, eu estudo Engenharia de Controle e Automação na PUC Coração Carístico. Esse semestre eu tive uma oportunidade muito grande, vou estar fazendo um intercâmbio virtual na Alemanha. que E eu achei muito interessante a sua palestra, porque às vezes eu ouvia de muitas pessoas, nossa, alemão, para quê? Para que isso? Não vai fazer diferença. O interessante sempre é o inglês e tudo. E o intercâmbio lá vai ser algumas matérias em inglês, né? E eles estão me dando a oportunidade de estar fazendo o alemão junto também. E eu queria saber, assim, a sua opinião em relação, assim, tanto o meu currículo lá futuramente e aqui no Brasil, a diferença que vai fazer para mim, assim, se eu estou no caminho certo, né? Uhum. Olha, eu te diria o seguinte, se você não fala inglês, eu priorizaria o inglês. O inglês é a língua dos negócios mundial. Mas se você já fala inglês, o alemão para engenharia é o hors concours. Primeiro, você vai estar num país que é top de tecnologia da sua área, que se você quiser ir trabalhar lá um dia com inglês e alemão, tipo, nessa sua área, tipo, amanhã. Se você fala inglês, alemão e está avançada nessa área, assim, você pode conseguir emprego a qualquer momento na Alemanha. E certamente no Brasil isso é muito valorizado também. A Alemanha hoje é um país de ponta para engenharia, então se você já fala inglês, não perca essa oportunidade do alemão, sem dúvida em vista. Muito obrigada, Marcelo, Por pelo nada. esclarecimento. Vamos lá, Isabela. Isabela. Olá, tudo bem? Então, eu sou aluna de Relações Internacionais na PUC de Poços de Caldas e eu queria saber um pouquinho desse ramo, mesmo que seja um pouco clichê, né, que esteja no nome, e eu queria saber um pouco da sua opinião sobre esse ramo no lado internacional, mesmo que seja tudo internacional ali, e é isso. Tá bem. Bom, a área de relações internacionais, eu acho que ela tem armadilhas e você tem que tomar cuidado com elas. A primeira delas é justamente cair no clichê, porque clichê internacional ninguém quer comprar. Se você vai para o exterior sem vender algo que seja de fato diferenciado, você não tem espaço. Por outro lado, relações internacionais têm um campo incrivelmente grande, rico, de relações governamentais, de parcerias corporativas. Você tem um campo muito grande de desenvolvimento de conteúdo muito rico. Então, assim, não é fácil achar oportunidades de relações internacionais fora, porque você tem que ter um nicho. Se você está só no clichê de relações internacionais e fica meio com um currículo assim meio genérico, isso não te ajuda. Mas se você acha um nicho, se você se especializa e de fato entra profundamente nessas áreas de relações internacionais, tem muito campo. Eu tenho uma amiga que está na Noruega agora com relações internacionais, ela trabalha especialmente com parcerias governamentais. Claro, é uma pessoa que, assim, entra a fundo na cultura do país, na língua, nas instituições, ela chega num país, ela devora tudo que existe de instituições políticas, governamentais, ela estuda os impactos disso para poder fazer as relações internacionais de determinados projetos que ela está. Então, se você entra dessa forma, tem muito espaço.
Muito obrigada. Por nada. Ótimo. Gente, mais alguma pergunta para Marcela? A gente está... Laura, estagiária da PUC Carreiras. Vamos lá, Laura. Pergunte. Ei, Marcela, tudo bem? Eu queria te perguntar, eu sou aluna da publicidade e eu estava pensando em aprender agora uma terceira língua, porque eu já falo inglês. Mas aí eu tenho essa gama de opções, não sei se eu pego para aprender um italiano, um alemão, uma coisa assim, ou às vezes uma outra língua, e eu queria saber qual que é a sua... Se você tem uma dica. Chinês, coreano. Claro. Também na questão do lado da comunicação, se algum país, assim, que é melhor para essa área. Tá. Bom, eu não diria exatamente que tem um país que seja exatamente melhor para publicidade, eu acho que tudo depende do que exatamente você quer fazer dentro da publicidade, e assim, claro que existem países que facilitam, então, assim, o alemão, por exemplo, como eu disse, a Alemanha é um país que tem necessidade de mão de obra capacitada, que falta gente capacitada, e tem muito menos gente estrangeira que fala alemão do que gente estrangeira que fala italiano, porque é uma língua mais simples, mais fácil. Toda a comunidade latina tem uma facilidade maior para aprender italiano. A Itália é um país maravilhoso, tem espaço? Tem, mas é um país em crise, é um país que tem desemprego para os próprios italianos, então é mais difícil. Então, se você vai fazer uma escolha estratégica, eu não iria pelo italiano. Alemão, nesse sentido, é melhor, né, porque é um país que tem falta de mão de obra capacitada, mas também não é o centro mundial de publicidade do mundo. É mais um centro técnico, né? Então, assim, francês, por que não? Acho que poderia ser um mercado interessante. A França não nada em empregos, mas ela tem uma condição bem melhor do que Espanha, do que Portugal, do que Itália. Acho que você pode e deve considerar Ásia. A Ásia hoje é um mercado em expansão, onde a área de desenvolvimento de publicidade está crescendo imensamente. Não é tradicional, não é simples, né? Quando eu falei que eu queria ir para a China, todo mundo ria, gente. Era em 2005, ninguém queria ir para a China. Menos a professora não ria. A professora dava uma força. E, de fato, ir para a China foi riquíssimo, assim, eu aprendi muitíssimo, poderia ter continuado ainda a explorar outras oportunidades na Ásia. A Ásia é um mundo de negócios. Então, assim, quando a gente pensa, né, a gente pensa sempre isso, Alemanha, Itália, por que não Singapura, por que não Coreia do Sul, por que não Japão, né, são mercados, China, né, são mercados onde tem muito espaço para carreira internacional. Muito obrigada. Olha, gente, nós estamos com mais 3 pessoas inscritas e eu vou encerrar. A última vai ser a Kimberly, tá? Porque a gente está realmente seguindo os horários. Então, né? Então, a gente vai encerrar às 17 mesmo. 17 começa a próxima palestra, é outro link, nosso link está no nosso Instagram, @PUCCarreiras, é uma palestra com 2 profissionais do Banco Inter, né? A CMO, que é a pessoa de marketing, e a pessoa de RH. Então, está todo mundo convidado às 17 horas para a palestra do Inter. E eu vou abrir agora para os 3 últimos inscritos e aí passar para a Marcela fazer as considerações finais. Então, Isa, vocês agora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Marcela. Então, a minha dúvida é se no exterior eles valorizam você já ter tido experiências internacionais. Eu já fiz intercâmbio nos Estados Unidos e agora eu passei no processo da PUC. Eu estou, se tudo der certo, indo para a Alemanha em fevereiro. Holanda, desculpa. E eu queria saber se você acha qual país mais interessante para o ramo de administração, mais voltado para gestão e finanças. Bom, primeiro, experiência internacional sim é muito valorizada. Hoje existe um grande mercado para profissionais internacionais. E que isso, para mim, inclusive, é uma grande satisfação, porque eu não me vejo mais nem como profissional brasileira, nem como uma estrangeira, eu me vejo como uma profissional internacional,
que tem essa visão internacional. Então, quanto mais visão internacional você tiver, mais isso vai ser, sim, valorizado, especialmente no mundo corporativo. Administração e finanças, nossa, é um mundo, assim, não tem um país só. Você está indo para a Holanda, por exemplo, é um supermercado. É um mercado que tem demanda, paga bem, tem uma facilidade de se falar inglês além do holandês. Então, no mundo corporativo, assim, não tem muita limitação, não. Você só precisa, como com o caso de relações internacionais, ter certeza de que você tem um nicho e de que você tem competências requeridas pelo mercado, que você não fica no genérico. Ótimo. Vamos lá, agora, Félix. Nada. Boa tarde. Eu gostaria de saber como intercâmbio seria um bom início, né, para ter uma carreira internacional. E o que seria depois do intercâmbio? O que seria? Pegar um certificado de, por exemplo, de Cervantes, do TOEIC, TOEFL? Olha, eu vejo muito pouca valorização no mercado corporativo desse tipo de certificado. É bom, né? Qualquer certificado acho que ajuda, mas não seria o meu foco, não. Um intercâmbio, sem dúvida, e aí você tem várias formas de ir para fora. Você pode fazer um mestrado, um doutorado, né? Um programa de estudos, você pode fazer um estágio, um curso, enfim, acho que qualquer coisa que te manda de fato para fora é uma boa oportunidade. E aí, se você tem que investir, além disso, eu diria que seria mais certificados na sua área, né? Eu não sei qual área exatamente você trabalha, mas, por exemplo, para quem trabalha com tecnologia, que faz um Scrum Master, ou para quem faz um certificado que é mais específico, necessário na área de trabalho da pessoa, eu focaria mais nisso do que num certificado de línguas. O mundo corporativo, em especial, não está nem aí para certificado, quer saber se você fala de fato ou não. Eu estou na área da administração. E eu queria só uma coisinha. Espanhol, a Espanha seria um bom campo? Ou mais ou menos, assim? Porque está em crise, né? Então, a Espanha é um mercado em crise. Te ajuda a falar espanhol? Sem dúvida, ainda mais se você for focar no mercado de línguas hispânicas, né? Na verdade, você tem toda a América Latina, então, se você vai trabalhar para uma empresa europeia, por exemplo, que quer vender para a América Latina, o falar espanhol te ajuda. Mas a Espanha em si é um mercado mais em crise, ainda mais para a administração, não seria a minha recomendação. Vamos, então, ouvir com a última pergunta da Kimberly. Kimberly, não estamos te ouvindo. Kimberly? Ainda não. Acho que você está com o som mutado. Não consegue ouvir? Está baixinho, mas a gente está te ouvindo. Fala bem pertinho do microfone. Na verdade, as minhas perguntas já foram respondidas. E os outros eram sobre a área da administração, que foram as perguntas. Eu só queria agradecer pelo ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, imagina, é um prazer. Que bom. Bom, pessoal, então estamos chegando ao fim. Agradeço todo mundo que participou. Tá? Vamos só um pouquinho aqui. Infelizmente. Fazer com o celular dá esse problema, desculpa, gente. Mas hoje alguns probleminhas técnicos. Então vamos encerrar aqui, agradeço a presença de todos, a participação de todos, né? Nós iríamos enviar uma pesquisa pelo chat para que a gente pudesse gerar